Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada. Episódio número 90. A falta que faz um olhar estratégico. Às vezes me sinto num rachão de futebol na nossa fantástica fábrica do impacto social. Bom, para você que está chegando aqui, seja super bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Impacto na Encruzilhada, um podcast que eu produzo de forma totalmente independente desde 2019, onde eu me proponho a dissecar, digamos assim, o lado B do campo do impacto social, de uma visão ampla, né, nesse tal impacto social. Eu costumo utilizar a expressão chamada de fantástica fábrica do impacto para me referir a todo tipo de iniciativa, projeto, organização que tenta de alguma forma entregar algum tipo de impacto positivo para a sociedade, seja numa escala local, mais ampla, nacional, global, não importa. Não importa se é via modelo de negócio, se é via filantropia, via coletivo, com ou sem CNPJ, com ou sem modelo de negócio, não importa o formato, o rótulo, não importa. O que importa é que essa iniciativa produza algum tipo de impacto positivo para pessoas, para comunidades, para o planeta, para todo mundo, enfim, não importa. É disso que se trata e é sobre isso que costumo refletir aqui nos meus episódios. Pois bem, fiz essa introdução toda aqui para chegar no tema desse episódio, né? Que ele é sobre a falta que faz aquele olhar mais estratégico nesse amplo setor. Como tem faltado visões mais panorâmicas, mais sistêmicas, mais estratégicas, né, nesse campo. E essa minha constatação é empírica, tá? Deixando muito claro aqui. Ela é fruto da minha caminhada nesse setor, nesse amplo campo socioambiental, um pouco mais aí de 20 anos nessa caminhada. Não se trata aqui de um estudo, de uma tese ou de uma reflexão teórica, né, que está embasada nesse ou naquele autor. Nada contra, aliás, tem seu valor, mas não é a minha praia. Importante deixar claro aqui, demarcar o meu lugar de fala. Eu sou daqueles que põem a mão na massa. Eu sou daqueles que idealiza, não. Eu sou daqueles que executam, que tornam aquelas boas ideias viáveis. E isso envolve gestão. Talvez esse seja mais a minha praia, né? Então é a partir desse lugar que eu sigo propondo aqui no podcast essas reflexões. E voltando ao nosso tema aqui, a falta de visões mais estratégicas, ela encontra um terreno atual, um momento atual, assim, mais recheado de iniciativas. Então a gente tem um paradoxo aqui, claramente, né? De um lado, um monte de coisas, muitas iniciativas, muitas coisas rolando, e do outro lado, o pouco. A falta que faz visões mais estratégicas. Então, vamos lá, né? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Bom, comecemos então pelo muito, pelo lado da abundância. Afinal, temos muitas iniciativas, muitos negócios, muitos empreendedores, muitos dinamizadores, uma porrada de coalizões, redes, organizações e até mesmo supostamente muito capital disponível para fomentar esse monte de tipos aí de formas de vida, de impacto pelo país. Maravilha, né? Temos também muitos eventos,
muito mais gente envolvida, mais conteúdo disponível, enfim, muito mais gente aqui e acolá praticando, exercendo impacto. Isso é muito bacana, dessas múltiplas formas de se fazer impacto, hein? Estou aqui de novo falando numa lógica de sentido mais amplo, mais lato sensu possível. Bom, esse caldeirão de iniciativas, de um monte de coisa rolando, de um monte de gente chegando, representa aqui o nosso copo meio cheio. Sim, um copo que a gente precisa celebrar, brindar, saúde aí aos tempos de abundância. Mas, de uma forma paradoxal, ao mesmo tempo que a gente tem esse monte de coisa, essa abundância, a gente também vive um tempo de carências, um tempo de pouca curadoria, pouco esforço de construção de ecossistema, de orquestração, pouca visão estratégica, pouco direcionamento estratégico num âmbito mais global, mais nacional. Na prática, parece o tal rachão que eu mencionei logo no início aqui do episódio, não é mesmo? A gente pensando aqui num rachão de futebol, soltaram algumas bolas em alguns campos e deixaram a turma lá se virar. E aí até saem algumas jogadas boas, saem alguns gols, sai diversão, sai transpiração, com certeza. Mas ainda segue faltando aquela costura mais ampla, mais estratégica, de onde é que esse monte de jogo, de bola, vai nos levar, não é mesmo? Bom, pois bem, é aqui que a gente entra, na confluência entre o muito e o pouco, entre a abundância de um lado e a carência de outro. Bom, na encruzilhada entre esse muito e esse pouco, entre esse estouro de boiada, como eu costumo dizer, nesse esforço de que impacto se torne algo cada vez mais pop, né, mais acessível à grande massa. Parênteses aqui, lamento informar, essa ainda segue sendo uma agenda de nicho, tá? Talvez a gente chegue lá no futuro, mas nesse momento ainda não. Então, a encruzilhada entre isso, nesse monte de coisas, e do outro lado a falta, digamos assim, de um GPS mais afinado que aponte caminhos realmente estratégicos para a gente seguir como campo, como setor, como sociedade. Afinal, esse muito, essa abundância de iniciativas, ela está realmente atacando as questões mais urgentes e centrais para a nossa sociedade, para o nosso país, para a nossa região, qualquer contexto que você escolha aí. Ou, no final do dia, esse muito está buscando basicamente viabilizar a sua própria iniciativa, a sua própria instituição, seu próprio modelo de negócio, sua própria história de sucesso. Pois bem, aqui eu percebo algo curioso. Os poucos players, digamos assim, que faziam, que se dispunham a fazer esse papel de orquestração mais ecossistêmica, foram deixando de fazê-lo. Uns por se cansarem de carregar pianos e não serem reconhecidos por isso. Isso sim é um tema quente. Por carregarem pianos para outros tocarem, também é um outro babado aqui. Ou por se cansarem de não receber apoio nenhum tipo de suprimento, nenhum tipo de recurso, para seguir fazendo esse duro e necessário trabalho. Aliás, nunca foi tão necessário quanto agora esse trabalho de orquestração, de facilitação de ecossistemas. E aí aqui um parênteses. Às vezes se diz que está fazendo facilitação de ecossistemas, mas na real, muitas vezes com esse envelope, o que está se fazendo é focado naquele projeto daquela organização. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma coisa de fato mais coletiva, mais sistêmica e mais ampla. Bom, já outros players deixaram de fazer esse trabalho de facilitação de ecossistema por acreditarem que esse trabalho já estava pronto, estava feito, que não era mais necessário fazer porque a partir dali o setor, o ecossistema, as organizações seguiriam sozinhas por conta própria, a partir do que já havia sido proposto, do que já havia sido construído, de sínteses, de direcionamentos estratégicos. Bom, spoiler aqui. Não, essa turma não vai seguir sozinha sem
essa orquestração, sem essa facilitação. Lamento informar. O ponto é que, ao deixarem de fazer esse papel, essas organizações de facilitação de ecossistemas mais amplos, né, de produção de sínteses, de proposição de diretrizes estratégicas e etc., criou-se um vácuo. E essa boiada, nós, a boiada, todo mundo que está nesse amplo campo, a gente se sente meio órfão, meio... Está faltando alguma coisa, não é mesmo? Afinal, quem é que está apontando os caminhos para onde essa abundância de iniciativas deveria olhar ou deveria perseguir? Fica essa pergunta no ar aí. Bom, mas aí você poderia me perguntar, não, Fábio, mas tem uma porrada de estudos apontando diretrizes estratégicas. É verdade, sim. Mas quem que está fazendo a síntese disso? Quem está mastigando e devolvendo isso de forma mastigada, de forma didática, de forma cirúrgica para as organizações do ecossistema? Esse é o ponto. Não tem ninguém fazendo. Tem um monte de estudos sendo lançados, incríveis, cada organização defendendo, divulgando o seu, mas não tem ninguém fazendo uma síntese estratégica desses vários estudos, desses vários aportes, e produzindo sínteses que façam o campo, o ecossistema, né, reprogramar suas rotas, recalcular direcionamentos, caminhos para seguir. É sobre isso que a gente está falando aqui. Afinal, quem lidera o campo como um todo? Eu estou falando aqui de liderança no sentido coletivo, tá? Quem consegue de fato olhar visões estratégicas para um setor de forma mais ampla do que apenas os seus próprios objetivos institucionais. Afinal, quem está hoje a cargo desse papel, olhando para o Brasil, nessa fantástica fábrica do impacto no sentido mais amplo possível? Bom, estudos são produzidos, divulgando aí que o setor de impacto movimenta X bilhões por ano, X dinheiros por ano, de que o terceiro setor representa Y% do PIB, de que o investimento social movimentou no ano passado X dinheiros, né, por ano e por aí vai. Tem um monte de estudo, tem um monte de mapeamento, tem um monte de dado. Legal, ok, temos os números, temos os diagnósticos, temos os mapeamentos. E eu te pergunto, ouvinte, e daí? O que nós vamos fazer com essas informações? Aliás, o que nós estamos fazendo com essas informações? Para qual direção elas nos levam como sociedade, como setor, como ecossistema? Pois bem, chegamos onde eu queria chegar aqui. Chegamos no pouco que eu dizia antes, não é mesmo? Temos uma abundância de dados, de mapeamentos, de iniciativas, de supostamente de recursos, mas esbarramos no pouco, na falta, nas carências, nas ausências. Talvez a tese que nos sustenta até aqui é a de que esse papel de facilitação, de pensamento sistêmico, ecossistêmico, ele já não é mais tão necessário quanto no início dessa agenda, né? No início, anos atrás, aí nessa caminhada. Talvez por acreditar que o que já havia sido construído, que já havia sido formulado, já era suficiente para a turma seguir sozinha, né? Caminhar com as próprias pernas. Ledo engano. Sem facilitação, sem visão estratégica, que vai sendo revisitada, atualizada, sem capacidade de orquestrar essa turma, nessa ampla e complexa rede de atores, a gente não vai chegar a lugar algum como ecossistema, lamento informar. No máximo, algumas organizações chegarão ao seu lugar institucional que estava traçado, ao seu plano,
mas a gente não vai chegar como coletividade, como setor, como ecossistema, como ecossistema. Então, enquanto essa abundância de players segue por aí, né? E cada um focado no seu corre, no seu pipeline, nas suas metas, o ecossistema segue acéfalo, segue à espera de quem coloque a bola no chão, nesse rachão, e consiga fazer esse meio de campo ser mais estratégico, mais pensante e mais coletivo. É como eu tenho visto o setor, é sobre isso que eu tenho refletido por aqui no Impacto na Encruzilhada. Um paradoxo de muito com pouco, de abundância com ausências. Muitas iniciativas e pouca visão estratégica. Muitos negócios e empreendedores e pouca noção ecossistêmica ou visão coletiva. Sendo assim, eu te pergunto, cara ou cara ouvinte, não é exatamente isso que a gente queria lá atrás no fomento desse campo? Não queríamos mais fundos, mais negócios, mais pipeline, mais gente envolvida? Pois bem, estamos finalmente colhendo tudo isso. Mas ainda sinto um gosto amargo na boca. Eu sinto, sim. Afinal, será que a gente formulou mal lá atrás essas metas, esses objetivos estratégicos? Não sei, pois a gente chegou nesse momento, a abundância de um lado, mas isso, curiosamente, significa pouco. Afinal, se a gente tirar um extrato de toda essa abundância de iniciativas, será que de fato ela está nos levando para onde? Tenho minhas dúvidas. Pois bem, pouca curadoria, pouca visão estratégica, pouca noção de coletividade, pouca interação real entre organizações, pouca noção se de fato a gente está atacando os problemas certos, no tempo certo, na dose certa, e se as nossas intervenções, o nosso corre, né, se está mexendo algum ponteiro naquele painel de coisas estratégicas que a gente deveria estar olhando. Bom, para fechar aqui, pouca preocupação com a facilitação desse amplo ecossistema. Afinal, não há mais organizações se encarregando desse papel, porque não há recursos para financiar esse tipo de trabalho? Pois é, é o famoso dilema de Tostines, né? Não tem ninguém fazendo porque não tem grana? Será? Mas se a gente está num momento de abundância de disponibilidade de recursos, afinal, a cada momento tem mais fundos, mais recursos disponíveis para transformar o mundo. Por que não há um mísero pedaço, uma mísera fatia desse montante de recurso disposta a financiar esse trabalho de facilitação ecossistêmica que é tão necessário, tão imprescindível? Pois bem, deixo no ar essa pergunta aí para quem está me ouvindo e com ela eu passo a régua aqui de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Um abraço, se cuidem e até a próxima.